tem prova aqui? Quantos passam por prova nessa vida? Aleluia, glória a Deus por isso. Quantos glorificam as provas? Esse é o negócio. Passar por provas todo mundo passa, meu irmão. Mas a diferença é como nós passamos por esse deserto, por esse mover. E muitas vezes nós falamos, né, no final do culto passado, estava conversando com os irmãos, com a irmã Dani, com o irmão Ari, nós estávamos ali fora e talvez algo aconteça no nosso meio, e que não sei por que acontecem essas coisas, porque não deveriam acontecer, e na verdade, não foi esse o projeto do Senhor. Nós muitas vezes vendemos uma imagem de inabaláveis, sabe? Essa imagem de perfeito, que o crente é perfeito, o crente é... Com o crente as coisas não acontecem, com o resto do mundo está todo mundo pegando fogo e a gente não. Eu quero dizer para você algo, meu irmão, todos nós passamos por lutas, e talvez essa seja um grande impedimento de explosão de fé para nós, porque quando nós pensamos que alguns são predestinados, que alguns são escolhidos, parece que eles têm uma proteção a mais do que qualquer outra pessoa. Parece que nós estamos dentro de um processo de uma grande bolha e que nada nos afeta. E geralmente nós fazemos esse nível de separação quando está ligado a ministério, por exemplo. Talvez a vida do pastor é a vida, um mar de rosas. Muitas vezes a gente pensa isso. Muitas vezes a gente foi construído a pensar assim, até porque a posição do líder, o líder tem que passar uma posição de inabalável, e talvez para que possa ajudar os irmãos, né, a ter força e coragem a avançar. Mas no fundo não é assim que as coisas acontecem. No fundo, os irmãos que servem, sejam pastores, sejam líderes, sejam membros, não faz diferença essas coisas. Essas coisas só fazem diferença numa estratégia de servir, nos dons de Deus, para servir o corpo. Mas nós somos iguais, não há uma diferença. Amém, meus irmãos? Sabe, então, nós passamos por lutas. Que lutas? Todas, é que todo mundo passa. Seja a luta no casamento, seja a luta financeira, seja a luta na criação dos filhos, seja a luta no trabalho, seja o que for. Todas as lutas que cada um, todos passam, não há diferença, sabe? A doença que te incomoda também. A dor, a briga que te incomoda também. Nós brigamos também, não queríamos mais, somos humanos, até não fomos arrebatados, aleluia. Nem quero ficar brigando mais uns 80 anos aqui, depois eu subo. Amo o céu, mas quero ficar aqui mais um bom tempo. E se possível ele volte antes de eu subir. Essa é a minha vontade. Mas sabe, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante a gente entender essas coisas. É importante saber que todo mundo sofre o que todo mundo sofre. E aí talvez isso seja o grande movimento do Senhor para esse tempo, e eu não tenho dúvida disso, porque veja bem, para a gente restaurar uma igreja formada em amor, não é uma igreja de super-heróis, não é uma igreja que, uau, os perfeitos de Campo Grande, não, longe disso, mas é uma igreja que depende do favor e da graça de Deus todos os dias. Amém, meus irmãos? Nós dependemos disso, todos nós carecemos da graça de Deus todos os dias. E o que precede a nossa queda talvez é achar que a gente está num lugar muito bom. E quando eu falo num lugar, não físico, igreja, mas num momento da nossa vida muito bom. E é exatamente essas horas que nós somos pegos numa peça. Por quê? Porque se nós esquecemos que não há acepção de pessoas ao Senhor, não há. A palavra do Senhor diz que não há acepção, não há diferença. Entenda uma coisa, quando você começa a perceber isso, o que nos faz diferentes é que nós somos filhos de Deus. E esse final de semana aconteceu algo com nós, né, comigo, com a minha esposa, e nós nos questionamos, tivemos um acidente de carro. E naquela hora ela falou, mas por que acontece isso? Eu falei, porque a gente é como todo mundo. Mas Deus não tinha uma proteção maior, e lógico, o coração dela aflito de pessoa, porque graças a Deus ela é uma pessoa humana como todo mundo aqui, ela é uma mulher como qualquer mulher que está nesse lugar. E eu falei, não amor, veja bem, eu não sei o porquê, mas algo aconteceu.
Qual é o propósito? Não sei, talvez tenha, talvez não tenha, mas não cabe a nós. O que cabe a nós é olhar que num acidente à noite, que eu olho para ela e ela não tem, você não tem dano e eu não tenho dano, eu vejo favor de Deus. Sabe, irmãos? Ele não nos tira do ambiente desconfortável, perceba, mas Ele não deixa o desconforto fazer parte da nossa vida. Consegue entender? O favor de Deus é isso. Ele não vai tirar a gente do meio da batalha da guerra, mas Ele vai dar vitória na guerra, sabe? E quando eu e você começamos a perceber e entender isso, nada fragiliza o nosso relacionamento com o Pai. Porque todas essas adversidades, muitas vezes, é baseado naquilo que a gente pensa, que a gente está numa grande bolha protetora. Entenda bem, deixa eu falar uma coisa para você. Eu odeio briga de casal, mas briga de casal é bênção, entenda. Eu não quero ter briga no meu relacionamento, mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu brigo com a minha esposa, eu discuto com ela, nós não chegamos a um acordo, eu vejo o favor de Deus mudando a situação. E é isso que a gente começa a entender um poder do Senhor, que é agir sobre a fraqueza. A palavra do Senhor diz que quando nós somos fracos no Senhor, na vida, na terra, nós nos tornamos fortes em Cristo. Ou seja, veja bem, nessa noite eu quero, não era essa palavra, mas é o que o Senhor conduz. Entenda algo, o seu momento de fraqueza hoje é uma grande oportunidade para o Senhor mostrar o favor dele na sua vida. Nós temos que nos alegrar sim nas vitórias, nós devemos alegrar sim nas conquistas, isso é bom, mas da mesma forma nós temos que nos alegrar nos leves e momentâneas tribulações. Tribulações, a palavra do Senhor diz que nós sofreríamos tribulações. Nós não fomos feitos para ser forjados como irresistíveis, como aqueles que são inabaláveis. A rocha é inabalável, o fundamento é inabalável, a palavra é inabalável, Cristo é inabalável, nós somos abaláveis. Aleluia! Só que a palavra diz que quando nós forjamos os nossos pés na rocha inabalável, nós estamos num fundamento seguro. A palavra diz que vem os ventos, em Mateus, se eu não estiver enganado, Mateus 7, a palavra do Senhor, 7,25, a palavra diz que nós estamos firmados numa rocha que é inabalável, mas a palavra do Senhor ela diz que há uma diferença, que vão haver ventos, na sua vida, na minha vida, no nosso relacionamento, nas suas finanças, vai haver ventos, vão haver tempestades, vão haver chuvas fortes, mas ele diz o seguinte, que aqueles que estão fundamentados na rocha, essa casa prevalecerá. A palavra do Senhor diz que a casa prevalece, o alicerce ele não vai cair, por mais que ele seja frágil, uma casa frágil, mas entenda, não é o material que a casa é construída, é onde ela está firmada. Quantos são em Cristo aqui nessa noite? Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por isso. Porque quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que nós permaneceremos de pé. Não por nós, porque Cristo é que nos sustenta. Quem nos sustenta é a raiz, é Cristo, é sua palavra, é a unção do Espírito Santo, é o derramar da sua graça, é o seu favor, é o seu poder. Nada, absolutamente nada depende de nós. Amém, meus irmãos? Se você crer e aceitar essa realidade sobre a sua vida, você vai começar a andar de uma maneira que agrada ao Senhor. Porque agrada ao Senhor, porque mostra a dependência de Cristo, da obra da cruz. Mostra essa santa dependência, porque depender dele é bom demais. E nós não seremos abalados, porque estamos numa rocha que é inabalável. O tempo passa, as provações passam, Cristo é eterno sempre, sempre e sempre.
Louve pelas tribulações. Louve pelas tempestades. Não se sinta menos humano, porque você tem que, passei por isso, não sentindo assim. Senti sim, sentimos. Quando nós discutimos, ficamos tristes. Quando nossos filhos, nós erramos com eles, ficamos tristes. Quando brigamos com marido e mulher, ficamos tristes. Mas deixa eu te contar uma coisa, você vai brigar a vida inteira até que o Senhor venha. Nós vamos errar a vida inteira até que o Senhor venha, glória a Deus. A diferença é que alguns enxergam oportunidades, outros enxergam fracasso. O fracasso está a olhar para você, a oportunidade está a olhar para Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Haviam vários leprosos, mas eles olhavam para Cristo e eram curados. E haviam vários leprosos que não olharam para Cristo e continuaram com a lepra. Tentaram resolver por eles só. Quando olhamos para Cristo, nossa vida é resolvida, mesmo que não seja algo muito confortável para nós. Amém, meus irmãos? Aleluia. Continue orando fervorosamente uns pelos outros. Continue ajudando uns aos outros. Essas experiências que fortalecem o nosso relacionamento em Deus. Não é ter uma vida abastada sem problema, é ter uma vida com problema, mas a solução vem do alto. Quando você tem mais experiências de solução do alto, mais a sua fé cresce. Mais você se torna fervoroso, mais você sabe que tem favor e graça. Quanto mais você tenta controlar a situação para que ela seja perfeita, menos percepção de Deus você tem na sua vida. Isso é uma verdade. Amém, meus irmãos? Levando nisso, eu quero sempre agora desafiar os irmãos. E conversando sobre isso, nós esquecemos de um grande ministério, que é testemunhar sobre coisas. E sabe, os nossos testemunhos, a igreja foi há um tempo doutrinada a testemunhar sobre chaves. Eu acho bonitas as chaves de casa, de carro, acho bem legal. São canivetes hoje, tem várias chaves. Acho legal quando o Senhor nos abençoa financeiramente. Mas deixa eu falar uma coisa, quantos são corajosos no Senhor aqui? Aleluia. Testemunho bom, sabe qual que é? Vivia num pau de guerra com a minha mulher e hoje a gente não briga mais. Isso é um testemunho de vitória para a igreja. Passei por uma enfermidade e o Senhor me deu a cura. E essas coisas testificam o que é para nós comum todos os dias. Amém, irmãos? Quantos são casados aqui? Quantos não brigam aqui? Aleluia. Graças a Deus, vocês brigam. Mas sabe, casais precisam ouvir isso. Pessoas aqui dentro precisam ouvir isso. Nossa, o pastor briga com a pastora? Umas 2 vezes por semana, se bobear umas 3. Se brigar, a gente deixar a gente 7. Mas sempre uma oportunidade de reconciliação todos os dias. Mas o Senhor não é cheio do Espírito? Sim. Mas de vez em quando minha carne discorda de algumas coisas. Meus pensamentos também, está tudo certo. E a gente vem se tornando cada vez melhor. Cada vez melhor. Sabe? Erro com a Júlia, erro com ela, erro com meus parentes, com meu... Ixi, eu fico pensando como o Senhor é favoroso para a minha vida. Meu pai está aqui, minha sogra está aqui, minha irmã está aqui, minha mãe está aqui. Rapaz, eles devem olhar, como que consegue ser filho do pastor, que sabe, deve ser uma confusão na cabeça deles, mas de alguma forma ou de outra, eles veem todas as minhas falhas e defeitos, e mesmo assim, os olhos deles estão no Senhor. Amém? Meu sogro, como esqueço do meu sogro? Sabe, irmãos, é isso que vai fazer o nosso relacionamento em Cristo aprofundar. Então eu desafio os irmãos a testemunharem. Não vamos guardar nossas vitórias no nosso bolso. Vamos explanar as nossas vitórias, porque é isso que fortalece a fé da igreja. Amém, meus irmãos? E quando você ganhar um carro também, compartilhe, amém. Mas não é isso que é o mais importante, entenda o que eu estou dizendo. Mas é vitória, é um emprego a mais, é uma venda extraordinária na semana. Nossa, a Dani deu um testemunho lindo aqui, ela e o Ari, de lutas. Não vou dar não, depois eles vão dar, em nome de Jesus. Já estou desafiando os irmãos. O Kleber me deu testemunho, os irmãos me dão testemunho. Irmãos, contem isso para a igreja, isso é muito importante. Eu não sei falar, não importa, conta do seu jeito, aconteceu isso, aleluia, nós vamos bater palma para o Senhor aqui. Amém, irmãos? Então desafio os irmãos a compartilhar essa experiência. Uma luta, uma vitória que venceu de repente na alma, num sentimento, e o Senhor revelou algo no seu coração. Isso é muito profundo, porque nós somos iguais. Amém, irmãos? Aleluia. Então agora vamos ministrar a palavra. Tem Marcos capítulo 6.
Voltaram, versículo 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo o que haviam feito e ensinado. Repita comigo: tudo quanto haviam feito e ensinado. E eles disse: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e os que viam. Eles não tinham tempo. Então foram sós no barco para um local solitário. Muitos, porém, os viram, partiram e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-os em grupos de 100 e 100, e de 50 e 50. Tomando eles os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E todos repartiu também os 2 pães. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Repitam comigo: e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém, meus irmãos? Essa é uma passagem muito especial na palavra do Senhor. É uma passagem que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Eu falo que é um grande milagre do Senhor, é uma manifestação de graça do Senhor, de unção dos céus, como nunca vista na Bíblia. Eu falo que muitos foram os milagres de Cristo, mas esse especificamente, a primeira multiplicação dos peixes e dos pães, é algo fantástico, porque envolve uma logística inteira, envolve muitas pessoas. Quando a Bíblia fala 5.000 homens e não relata mulheres e crianças, esse número é muito maior. Talvez, eu já ouvi alguns ousarem a dizer 8.000, fizeram 9, mas não importa a média humana, importa que tinha gente pra caramba naquele lugar. E o que não tinha era comida para isso. E muitas vezes eu olhava esse milagre e eu não conseguia assimilar o que o Senhor tinha feito. Eu não sei como é a mente dos irmãos, como os irmãos imaginam as coisas que o Senhor fazia, mas eu imaginava que de uma forma ou de outra, sei lá, eu nunca tinha feito conexão, mas de uma forma ou de outra os pães começaram a pipocar como pipoca numa panela. Ia surgindo o pão. Mas quando você começa a prestar atenção nas Escrituras, tem algumas coisas chaves nesse contexto que eu quero compartilhar com os irmãos, para que vocês entendam hoje o padrão de multiplicação do Senhor. E por isso que na chamada, no canal da igreja, eu disse que nós entenderíamos o que é dar à luz. Qual é o ministério, né, tão grandioso das mães, que é a manifestação de gerar uma vida, de algo que não vem da mulher, mas sim da semente que vem, né, de Deus para elas. E assim como foi Maria, e assim depois o Senhor atribuiu esse ministério aos homens. Então a semente está nos homens, onde as mulheres geram de uma semente. E assim nós vamos entender que tudo o que gera vida é uma semente que provém do Senhor. Seja no âmbito natural de gerar um filho, por isso que ele fala que os filhos são herança do Senhor. Ou seja,
o seu filho, o meu filho, não é papel nosso, não foi nós que fizemos, mas quem fez? O Senhor. E usou, os homens e usou as mulheres para que participassem dessa graça, desse favor que é gerar uma vida. É isso que a palavra nos ensina. Porque as crianças são heranças do Senhor. E eu quero que você atente uma posição nesse milagre. Lá no versículo 30, ele fala que os discípulos, eles haviam feito algo, os apóstolos. A palavra do Senhor diz que os apóstolos voltaram depois de fazer algo. E esse algo eram ações do Espírito Santo e ensino. É o que a palavra diz. Eles falam, depois que os apóstolos voltaram à presença do Senhor, relataram tudo que haviam feito e ensinado. Repita isso. Haviam feito e ensinado. Essa é a chave espiritual para nós. Muitas vezes nós oramos por multiplicação do Senhor. A multiplicação do Senhor, ela sempre acontece num princípio da palavra. A palavra do Senhor diz que quando nós vamos semear, nós precisamos semear num solo infértil ou num solo fértil. Solo fértil é um princípio. Uma semente cresce num solo infértil? Não, uma semente natural não cresce num solo infértil. Uma semente ela só pode crescer num solo fértil. Ou seja, antes do relato da multiplicação, eles dão um subsídio a Cristo. Eles dizem assim: Senhor, nós fomos enviados conforme a tua palavra, e nós ensinamos e realizamos sinais, dependendo do poder do Espírito Santo, a qual o Senhor nos ensinou, a qual o Senhor nos ungiu, e através disso, nós também ensinamos aqueles a quais nós fomos enviados. Entenda uma coisa. Aquela areia, aquele solo que era infértil, começou a manifestação de sinais de fertilidade. Ou seja, o Senhor olhou e falou assim: eu posso começar a contar com esses adubos. O Senhor Jesus, quando ouve aquela informação, ele fala: algo está acontecendo na vida deles. Começou um processo de gerar dentro deles. Eles creram na palavra que eu vos dei. E aí a palavra do Senhor diz que as pessoas, quando souberam desse impacto, vinham atrás deles o tempo inteiro. Isso também é importante entender. Quando o solo é apropriado para germinar, acontece um efeito imã. Perceba uma coisa: diz que as pessoas eram atraídas a eles, a quem? Aos apóstolos. Entenda esse movimento. Não falavam que procuravam Cristo, disseram que eles não comeram porque as pessoas não deixavam eles quietos. Ou seja, eles realizaram a obra e eles começaram a ser o quê? Como um imã que atraía a atenção dos necessitados. Ou seja, aquilo começava a trazer a essência de Cristo na vida deles. E as pessoas começavam a procurá-los, começavam a saber onde eles estavam, ao ponto que eles não comeram. Amém, meus irmãos? Isso mostra um princípio. Quando nós fazemos a obra do Senhor, através da unção que há neles, nós vamos atrair pessoas para nós. É um processo inevitável, entenda uma coisa. Quando nós falamos acerca de Cristo, acerca do Evangelho, acerca das boas novas, acerca do favor, acerca de tudo aquilo que nós começamos a dizer nesse culto, vai acontecer um efeito na sua vida. As pessoas vão começar a te procurar. Isso é inevitável, porque o mundo está doente. E não é que nós estamos saudáveis, mas nós temos a palavra que gera vida. Amém, irmãos? Então nós somos como um grande imã que atrai as pessoas. As pessoas vão te procurar. E elas vão começar a falar dos problemas delas, e elas vão começar a desabafar. E talvez, entenda uma coisa, muitas vezes a gente espera um movimento do Senhor assim: bom, agora eu vou começar a ensinar a palavra, as pessoas vão vir para mim e falar: Anderson, olha, eu estou com um problema e Talvez nós esperamos essa porta abrindo assim, alguém procurando a gente por uma solução. Mas muitas vezes a palavra do Senhor diz que alguns berram no meio do caminho. E eu quero chamar a nossa atenção para isso. Alguns não sabem pedir, alguns berram. Diz que havia um cego no caminho e diz que ele berrava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os discípulos falaram: não é assim, calma, está tumultuando.
Para de gritar. E aí, quando Jesus ouviu o berro, ele foi lá e atendeu à vontade do homem. Por que estou dizendo isso? Tem algumas pessoas que estão tão feridas e tão machucadas, porque quando ela sente a presença de Cristo em você, ela, em vez de te pedir ajuda, ela te agride primeiro. E talvez a gente não entenda esse filtro. Porque a gente começa a pensar que alguém vai pedir ajuda para mim. Por favor, me ajuda, estou pedindo, preciso de você. Elas precisam não de nós, mas de Cristo que habita em nós. E talvez a primeira porta de acesso dela é te agredir. Chamar a sua atenção de uma maneira inapropriada. E talvez nós esperamos os louros e não os espinhos. Nós vamos atrair pessoas. Amém, meus irmãos? Mas talvez não nos pacotes dos melhores presentes que nós esperamos. Essa é uma realidade para nós. Talvez através de algo que aconteceu, que você não entende, é o Senhor preparando uma conexão para você ministrar a palavra ao coração de alguém. E talvez você vai ser agredido primeiro, para primeiro depois falar do amor de Cristo. Quantos estão entendendo? E a palavra do Senhor diz que eles começaram a atrair. E o Senhor, quando percebeu essa atração, falou: eles estão cansados. E o que eu quero dizer para você, seu trabalho não é em vão no Senhor. Eu quero te frisar isso, porque quando o Senhor Jesus diz que percebe que eles estavam exaustos, o Senhor tomou uma atitude, pegou-os e levou para um lugar separado. É isso que a palavra diz. Diz que perceberam que eles não haviam de comer, não estavam descansando. Vou pegar vocês e vou tirar férias com vocês por alguns momentos. Amém? Quantos querem férias aqui? Amém. Essa palavra é para os cansados, como nós. Todos se cansam, entenda. Mas quando nós nos cansamos no Senhor, em fazer as coisas acerca do Senhor, o Senhor nos provê escape. Ou seja, até as férias desses caras, quem proveu foi quem? O Senhor. Ele não precisou forçar férias, o Senhor proveu férias. Isso é fé. Nenhum trabalho seu em favor a Cristo precisa ser recompensado por você mesmo. Toda recompensa vem do Senhor. E talvez até hoje você é abastado o suficiente para pagar as suas férias, mas eu começo a convidar você a perceber que o Senhor tem um favor maior para as suas férias. Nem ela você precisa bancar. Ele que te põe dentro do barco e te leva. Amém, irmãos? E diz que eles foram para um lugar. E quando eles chegaram naquele lugar, o que aconteceu nas férias? Tinha uma galera lá, descobriram para onde ele ia tirar férias. Eles foram lá para Acapulco, igual o Chaves, e descobriram eles lá em Acapulco. Vamos atrás deles em Acapulco. Diz, quando eles chegaram lá, estavam todos, o quê? Esperando receber de novo o que eles tinham para dar. E nós entendemos o cansaço deles, entendemos. E quando eles olham aquela multidão, eles falam assim: Jesus, é o seguinte, já que o Senhor proveu férias, ele disse agora, provê também o dinheiro para a gente comprar pão. Lá no versículo, lá foi a primeira coisa que eles falaram. Deram um preço, preste bem atenção nisso. Você vai começar a entender a sua vida. Eles chegaram para Jesus e falaram: por acaso nós teríamos 200 denários? Eles sabiam a cotação dos pãezinhos e dos peixes para 5.000 pessoas. A conta dava 200 denários. Quantos aqui estão muitas vezes precisando de um valor no Senhor e você apresenta esse valor para Ele? Preste bem atenção nisso. Amém, irmã. Nós também. Esses dias fiz um negócio, depois me arrependi. Por que eu falei só isso? Podia ter falado o dobro. Tá. Aí, ok. Eles vieram com a conta para Jesus. E a resposta de Jesus foi linda para eles. Preste bem atenção. Jesus olhou para eles e falou: por acaso nós temos 200 denários? Sorteria para a gente comprar? Ele sugeriu um milagre. Quantos já sugeriram milagres a Deus aqui? Seus milagres não são os milagres do Senhor. Os milagres do Senhor são diferentes dos seus. E diz que Jesus olhou para eles e Jesus podia sim tirar 200 denários e passar para eles. Ele fez isso, ele provou tantas vezes, tirando moeda do peixe, enfim, fez todo esse movimento. Só que Jesus dá uma dica para eles, uma solução. E a solução é a solução que mais nós queremos ouvir no Senhor. A solução é: dai-vos a eles vós. Essa foi a solução. Ou seja, você chega diante do Senhor para pedir algo, e o Senhor fala: sabe de uma coisa? Marco, dá você para eles de comer.
o recurso está na sua mão, dá você para ele de comer. E eles olharam e falaram: Senhor, texto do crente, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o recurso que eu tenho não é suficiente. Quantos se sentem assim? Aleluia! Estamos tendo uma igreja de carne e osso. Glória a Deus. Quantos se sentem cansados? Aleluia! Estamos numa igreja de carne e osso. Quantos têm batalha na vida financeira? Aleluia! Olha, esse cara já dá glória a Deus. Eita Deus! Perceba uma coisa: pediram um valor específico ao Senhor. E o Senhor deu uma resposta: Ezequiel, arruma a sua vida você mesmo. E aí fala: Senhor, mas não é o Senhor que faz tudo? Sim, sou eu que faço tudo, com o recurso que está na onde? No vaso que é fértil. Nunca se esqueça do início dessa conversa entre Jesus e os discípulos. A multiplicação aconteceu porque eles eram um solo fértil ou infértil? Um solo fértil. O solo fértil era acerca do quê? Do ensinar a palavra e pregar o evangelho. Entenda uma coisa: nós nos tornamos férteis em partes só quando nós falamos de Cristo, ou seja, quando nós somos santos, como somos revestidos de Cristo. Quando nós somos inférteis, quando nós somos revestidos de nós mesmos. Eu só posso ser santificado quando falo sobre coisas santas, ou seja, sobre o Senhor Jesus. Assim aconteceu no Éden. Por isso que quando no Éden Adão e Eva estavam nus com vergonha do Senhor, o Senhor deu uma pele de cordeiro e os cobriu. A partir de agora, a cobertura de vocês se chama Jesus Cristo. E agora vocês não têm mais vergonha de falar comigo. E aí Adão se apresenta com Eva na frente dele. O Senhor faz isso com a gente o dia inteiro. O tempo inteiro. Quando nós nos revestimos de Cristo, o Senhor olha para nós e fala: esses são férteis, eu posso fazer um milagre na mão deles. Amém, meus irmãos? E aí diz, quando eles apresentaram aquilo para o Senhor, ele falou: traga a mim o que vocês têm. Perceba uma coisa: o Senhor só pode mexer através daquilo que você tem na sua mão. E aquilo que você está disposto a entregar na mão do Senhor. Que tem um outro princípio também. Muitas vezes nós falamos: Senhor, eu tenho algo na minha mão, multiplica. Você está disposto a entregar para Ele? Você está disposto a entregar e dar na mão dEle? Ou você quer que Ele abençoe na sua mão? A palavra do Senhor diz que eles entregaram os elementos à mão do Senhor. E quando eles entregaram os elementos na mão do Senhor, o Senhor fez um movimento espiritual. Diz que o Senhor pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu aos céus e deu graças ao Pai. Quando ele deu graças ao Pai, ele derramou poder do alto sobre os elementos. Eu quero te explicar uma coisa: todo elemento que está na nossa mão, todo recurso que está na nossa mão, seja material ou físico, ele só pode ser abençoado se ele for apresentado ao Senhor. Entenda isso. Não há mover de multiplicação daquilo que não é apresentado e entregue a Deus. Não existe. Não existe esse caminho. Por isso que ele fala: entreguei tudo que tinha nas mãos do Senhor. O Senhor fez o quê? Abençoou. E depois o que ele fez? Devolveu na mão dos discípulos. Eu também pensava assim: multiplicou. Não multiplicou. Ele entregou na mão dos discípulos. E aí aconteceu o efeito mais maluco que eu acho na Bíblia. Diz que ele falou assim: organiza os caras em 50, 50 e 100, divide eles e põe eles sentadinhos. E agora vocês vão começar a entender o que é algo multiplicado na sua vida. Presta bem atenção. Diz que eles separaram os grupos de 50 e 100. Só que eles saíram com a mão do quê? Com 5 pães. Repitam: 5 pães e 2 peixes. Eles não saíram com cestos, eles saíram com 5 pães e 2 peixes. E à medida que eles chegavam, eles repartiam e o pão multiplicava. Agora pare e pensa você nesse movimento. Pensa nessa cena.
O Ezequiel está em pé aqui, num grupo de 50. O Tiago está num outro grupo de 50. O Ari está num outro grupo de 100. O Everton outro de 100. O Maicon outro. Perceba uma coisa. Como seria a sua reação? Pare e pense e visualize essa cena. Você com um pãozinho na mão. Marcos é um cara que é muito explosivo na Bíblia. Ele tem muita emoção. Eu já imaginei assim. Ele pega o pão e fez assim, ó. Entregou e falou, será o que vai dar? E na hora que ele olha para o pão está intacto de novo. Ele pega outro pedaço e pum, que manda para outro. E aquele negócio vai multiplicando na mão dele. A palavra do Senhor diz que os pães multiplicavam. E como que multiplicava? À medida que ele compartilhava. Começa a prestar atenção. Agora imagina que Ari é Marcos. E o Marcos aqui vai lá e dá um pedaço para aqui. Outro aqui. E atende uma rodinha de 100 com um pão. Meu irmão. Certeza que ele olhou para Ezequiel do outro lado e falou, cara, tá dando certo. Ele não ficou quieto, ele falou, tá dando certo, tá multiplicando. Os caras, o que? O Maico grita lá da porra, o que aconteceu? Tá multiplicando. E os discípulos começaram a ficar incendiados com o favor de Deus. E à medida que um gritou para o outro começou a multiplicar, e aquele negócio ia dando vida, ia multiplicando, multiplicando, e foi atendendo 5 mil, 8 mil pessoas, e os pães não pararam de multiplicar. Amém, irmãos? Pensa nessa cena, começa a imaginar essas coisas. E aí diz que no final eles multiplicaram para todo aquele grupo, viveram um milagre extraordinário. Algo que saiu deles, da mão deles, dos recursos que eles tinham e que o Senhor abençoou. E diz que terminou de dar alimento e aconteceu algo extraordinário, muito maior do que a multiplicação. Sobraram 12 cestos cheios. E eu posso ousar dizer para nós que 12 cestos cheios representavam 12 meses na vida daqueles irmãos. Eu posso ousar a afirmar isso, não por revelação de forma alguma, mas eu posso imaginar isso, porque a Bíblia não ia retratar 12 cestos, ou um cesto para cada um deles, ou seja, provisão de multiplicação eterna sobre a vida deles. E aí a gente pode fazer várias análises, vários fatos, mas o que eu quero mostrar, e o que a palavra me chamou muito a atenção, é que eles se dispuseram a serem multiplicadores. O primeiro ensino deles foi sobre o Evangelho, e quando eles ensinaram o Evangelho, a palavra do Senhor diz que eles se tornaram um solo fértil. Entenda uma coisa, depois o Senhor usou o recurso que estava na mão de quem? Deles. Mas sabe de uma coisa? Vai chegar um momento na sua vida que o seu recurso está na sua mão, é limitado, meu irmão. E você vai ter medo, cara. E você vai falar, tem uma multidão de 5 mil e eu só tenho um pão. Não vai dar conta. Sim, graças a Deus que a gente não vai dar conta. É nessa hora que a gente chega com o milagre pondo na frente do Senhor e fala, Senhor, me dá 200 denários aí. Eu preciso pagar uma conta, arruma esse dinheiro para mim. Sabe o que eu preciso? Eu preciso disso. Só que Jesus tem hora que ele olha para você e fala, não vou te dar dinheiro. Daí você a pagar essa conta. Dá você a multiplicar. Senhor, envia pessoas na minha igreja, envia pessoas na minha célula. Senhor, me dá unção de novo. Deixa eu falar uma coisa, eu quero usar aquilo que você tem, dá você primeiro a eles. E essa é a diferença que vai fazer para mim e para você nessa noite, se a gente começar a entender essa coisa. E esse aspecto espiritual, primeira coisa que eu quero falar para você, você é solo fértil, irmão. Amém? Por que eu declaro que você é solo fértil? Porque você é solo de Cristo, filho. E onde Cristo põe a mão, você é fértil. Você é abençoado, você tem unção de multiplicar, você tem poder aí. Mas chega uma hora que a gente tem que apresentar o recurso que a gente tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está esperando para mudar a sua vida, esperando vir recurso do alto, enquanto você não esgotar o seu recurso, Deus não manda para você. Você tem recurso, mas é pouco, eu sei, mas você tem. Mas pastor, não dá, o que eu sei é pouco para ministrar. Como que eu vou abrir um grupo? Como que eu vou abrir uma casa? Como que eu vou fazer a obra do Senhor se o que eu tenho é pouco? Ele fala, sim, entrega esse pouco. Na hora que você entregar o pouco, eu abençoo para você alimentar 5 mil. Mas tem que dar o pouco, irmão. Não vai vir os 12 cestos sem você dar. A palavra do Senhor nos garante que o milagre é uma consequência, uma sequência de fatos espirituais. A gente não pula fato espiritual, a gente não pula etapa espiritual. As etapas espirituais, elas acontecem numa maneira sequência e lógica diante de Deus. Entenda uma coisa, quantos tem recurso aqui?
Aleluia, todos têm. Talvez um pouco, talvez seja 5 pães, talvez seja 2 peixes, talvez não dá para 5.000. Aleluia, entrega na mão daquele que dá para multiplicar na sua mão, filho. E aí ele diz o seguinte: depois que você fizer a obra, vai haver um efeito sobre você. Ah, pastor, mas não é graça. Como que graça condiciona? Não é que condiciona. Deus não está condicionando bênção para você. Deus está reafirmando a aliança que Ele tem com você. Pedro perguntou: Senhor, qual é a aliança que eu tenho contigo? Se eu largar tudo, se eu abandonar tudo, se eu começar a desprender da minha vida para começar a fazer aquilo que é importante para o Senhor, Ele disse: em verdade vos digo, Pedro, que tudo que você tem eu te dou 100 vezes mais nessa terra. Ou seja, o recurso que você tem na mão, 5 pães e 2 peixes, meu irmão, vira um cesto cheio para você. Mas primeiro você vai trabalhar com o que você tem. Eu não vou te dar 12 cestos cheios para você avançar. Eu te dou, primeiro entrega o que você tem na minha mão, que eu vou te abençoar com aquilo que eu tenho. A unção de Deus é inversa. Eu não recebo para avançar, eu avanço e recebo. Quantos estão entendendo? Aleluia. Talvez sua vida paralisada, meu irmão. Talvez você quer um refrigério hoje numa área. Deixa eu falar uma coisa para você. Até onde você lutou por isso? Até onde você brigou por isso? Até onde você entregou? Você está guardando 5 moedinhas no seu bolso, esperando alguma coisa acontecer? Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho 5 moedas, você não alimenta 5.000, meu irmão. Ah não, mas eu estou esperando para resolver, eu não quero entrar nesse conflito, porque se eu entrar ali, deixa eu falar, dá tudo para você para receber nesse conflito. Dá tudo para resolver no conflito. Avança no conflito, toca na ferida, deixa Deus multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado na sua vida. Nós não administramos recursos na nossa mão, os recursos são multiplicados na mão do Senhor. E eu não estou falando só sobre recurso financeiro. Eu estou falando de capacidade emocional para resolver problema. Eu estou falando de capacidade emocional para resolver conflito. Eu estou falando de capacidade do alto espiritual para se libertar de coisas que você fica lutando até hoje, mas você fica retendo na tua mão e não entrega na mão do Senhor. O Senhor precisa trabalhar com aquilo que nós temos. Por isso que Ele precisa de uma igreja de carne e osso, de uma igreja que tem necessidade, de uma igreja que quando Jesus olhar e falar: Ari, multiplica, você fala: não tem recurso. Ele fala: tá bom, filho, entrega o que você tem para mim então, porque agora eu vou te ajudar. Ele precisa de gente de carne e osso, porque gente muito boa não consegue falar isso para Jesus. Gente muito boa não consigo olhar para Jesus e falar: Jesus, eu não posso. Como que eu vou falar para Ele que eu não posso? Como que eu vou dizer para Ele, falar: Jesus, eu não tenho capacidade, Jesus, me falta isso, Jesus, eu não tenho vontade, Jesus, eu tenho preguiça, Jesus, eu não sei o que você tem. Mas uma coisa é fato: quando nós formos uma igreja de carne e osso, nós vamos entregar realmente o que nós temos na mão do Senhor. E sabe o que Ele vai fazer? Vai multiplicar e transformar em bênção na sua vida. Só que para isso precisa confiar, para isso precisa estar cheio da palavra de boas novas na boca. Para isso eu tenho que ter impactado a vida dos outros. Mas minha vida é ruim, pastor. Sim, filha minha também. Mas eu continuo falando do Evangelho todos os domingos para toda uma geração, mesmo minha vida não sendo perfeita. E se talvez eu fosse olhar para a minha vida, eu daria nota 3 para ela, 4 para ela, no meu nível que eu gostaria de perfeição. Mas entenda uma coisa, não impede de avançar. A sua vida não é impedimento para você avançar. A sua situação não é impedimento para você avançar. O que é impedimento para avançar, pastor? É não entregar essa situação na mão de quem vai resolver. Isso é impedimento. É aí que mora a nossa paralisia. É aí que nós travamos tudo. Então nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, olha para a sua vida. Ela não é boa? Aleluia! Mas ela multiplica nas mãos do Senhor. Quantos estão entendendo? Amém! Quantos têm coragem de entregar as áreas na mão do Senhor? É isso que falta, homens e mulheres destemidos a estar nus na frente do Senhor. Falta esse coração para nós. Ninguém é bom, meu irmão. Ninguém é perfeito. Ninguém tem uma vida redonda. Para com esse engano. O Evangelho não é fortaleza dos homens, é fraqueza dos homens para manifestar poder de Deus. O Evangelho não é um bonde de gente boa demais. Não, é um bonde de gente que precisa demais de Deus para ser boa nele. Nós não somos, Ele que é. Eu não tenho uma vida redonda, mas a vida que Ele me dá é redonda. Eu não tenho uma vida perfeita, mas a vida nele é perfeita. Eu não sou sarado, eu não sou curado, mas nele eu sou, é nele que eu sou, é nele que eu faço, é nele que eu ando, é nele que eu vivo. Porque se depender de nós não vamos, nós vamos parar, nós vamos abalar, nós vamos prostrar e nós vamos morrer.
Mas todas as vezes que eu tiver esse sentimento e você tiver esse sentimento, saiba que isso é humano, mas leva para o lugar certo. Leva na mão de quem pode multiplicar, meu irmão. Leva na mão de quem pode abençoar. Leva na mão de que 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000, 10.000, 8.000. Amém, meus irmãos? Aleluia! Sabe? É um caminho muito simples. O evangelho é simples. O favor e a graça de Deus é simples. Mas sabe de uma coisa? A graça é um local que não pode ter parte sua. A graça é o único ambiente que não cabe nada meu, não cabe nada seu, só cabe Cristo. A graça é esse local. A graça é esse ambiente, é essa antessala. É a preparação, é o lugar santo dos santos. Por isso que o santo dos santos é um lugar que não cabia um sacerdote, cabia a glória de Deus só. A graça é o lugar que cabe só a glória, só cabe Ele. Não cabe nós, e para a gente entrar nesse lugar, eu vou ter que despojar de tudo que sou, de tudo que tenho, e tudo que eu tenho, seja bom ou seja ruim, eu entrego na mão dEle. Quantos estão dispostos a isso? A sua bondade não agrada a Deus, o seu jeito educado não agrada a Deus, o que você faz não agrada a Deus, o que Ele fez, o que Cristo fez, agradou o Senhor eternamente. A sua posição não agrada, os seus recursos não agradam. O que agrada o Senhor é Jesus Cristo em nós. O que agrada o Senhor nos seus recursos é Jesus Cristo nos seus recursos. O que agrada o Senhor no seu ministério é Jesus no seu ministério. O que agrada, o que você vai fazer no Senhor é Jesus com você. É Jesus na sua célula, é Jesus na sua casa. É você sendo boca de Deus na sua casa. É você falando do evangelho que é dele. Isso agrada a Ele. Não é a sua teologia, não é o seu conhecimento bíblico, não é o que eu entendo de orar, não é a maneira que eu imposto minha voz. Isso não faz sentido para Jesus. O que faz sentido para Deus é quando Jesus está sendo dito, os ouvidos dele, os olhos deles ficam atentos para aquele lugar, e Ele fala: eu multiplico agora. Está começando a ficar fértil essa terra. Aí começa um milagre na vida dos filhos, porque filho precisa ter o DNA do pai. Filho só tem DNA de pai quando faz as coisas do pai. O filho não é estranho ao pai quando está envolvido com as coisas do pai. Porque senão nós continuamos como um filho pródigo, que recebemos a herança e terminamos com porcos, sendo filho, passando fome. Entende? Quando nós nos envolvemos com as coisas do pai, Ele nos recebe com anel, com sandália, com roupa nova, com suprimento. Eu pequei contra o Senhor. O pai nem ouviu o que ele disse. Ele falou: eu fui mal com o Senhor. Ele nem quis ouvir. Ele falou, é como se ele olhasse: cala a boca, eu vou te dar uma festa. Percebe? Porque você estava morto e hoje foi achado. Estava perdido e foi encontrado. Hoje é lugar de festa nesse lugar. Ele não pediu, falou: tá bom, eu te perdoo, conta o que você fez. Ele falou: não quero nem saber. Eu não quero nem saber o que você fez. Não me importa o que você fez. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com você voltando de novo para depender de mim. E quando você depende de mim, eu faço festa para você. Quando você depende de mim, a sua fome eu transformo em banquete. Eu mato uma novilha melhor para você comer, em vez de você comer comida de porco, filho. Porque o filho pródigo só voltou porque a barriga roncou também. A primeira coisa que ele lembrou: rapaz, tem fome, lá tem comida, vou voltar para lá. Não foi arrependimento. Aí ele criou um texto bonito: agora vou dizer ao meu pai que peguei contra os céus, peguei contra a terra. Linguagem de crente, conhece crente? Oh Senhor, eu sou inadequado ao Senhor, eu não mereço. Ele fala: baboseira. Eu quero o seu coração de novo comigo. É o que o Senhor quer, o seu coração de novo com Ele. O Senhor quer o seu primeiro amor de novo com Ele. Ele quer a sua vontade de falar dele para os outros, para Ele multiplicar aquilo que é na sua mão. Amém, meus irmãos?